Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso convite para as redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Você vai lá, acessa, se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP, com estudos sobre a codificação espírita de Allan Kardec, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a ótica, sobre a visão, a perspectiva da doutrina espírita. Da mesma forma aqui, às segundas-feiras, o nosso estudo voltado para o Novo Testamento, em correlação ao Antigo Testamento, mais olhar especial para as cartas de Paulo, para a carta de Paulo aos Romanos, nesta nossa série Romanos verso a verso. Essa é a nossa intenção, sobretudo, de aprofundar esta mensagem, caminhar adiante no entendimento amplo do significado de aplicar Jesus em nossa própria vida. No dizer do próprio codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina não é senão aplicação, desenvolvimento da doutrina do ensino do Evangelho. É a boa nova aplicada na vida para cada um de nós. A intenção do nosso encontro hoje é um encontro em que a gente vai tratar sobre um resumo, né? A tentativa aqui, a nossa busca hoje é fazer um resumo daquilo que vimos ao longo deste mês de outubro de 2024, aqui na série Romanos Verso a Verso, na sequência que tratamos desde a primeira segunda-feira. Lembrando que ao final do mês, no sábado, ao final do mês, a gente faz um encontro mensal, que é um encontro ao vivo, né? Com a presença de convidados, de comentaristas. Antes disso, nós temos a sequência, cada um dos versos dentro do mês vão sendo comentados, e na última segunda-feira, aqui, essa última segunda-feira do mês, nós apresentamos este resumo geral, que é uma forma da gente recapitular as lições, olhando para a essência, para o centro gravitacional da sequência dessas passagens. E assim faremos, olhando para o texto de Romanos, capítulo 3, entre os versos 18 a 21. Eu convido vocês para fazer essa leitura, essa releitura, porque aquele que assim desejar vai ter cada um desses versos depois devidamente exposto ali, explicado da medida da nossa possibilidade, né? Explicado nos episódios anteriores, né? Lembrando, acabamos de comentar aqui sobre a página do Facebook, em especial o canal do YouTube, porque no canal do YouTube você tem lá a listagem de vídeos, tem uma listagem própria para a série Romanos verso a verso. Então você vai lá na listagem, você vai ver cada um dos episódios, um verso comentado, né? Então não é diferente, não foi diferente nesse mês de outubro. Nosso convite, então, aqui para a leitura, agora, esse olhar, onde quer que você esteja. Se estiver com a tua tradução do lado, pode trazer a tua tradução do lado. Aqui estamos adotando a tradução de João Ferreira de Almeida. Tá? Em João Ferreira de Almeida, essa sequência de versos, de 18 a 21, nos ensina o seguinte, no terceiro capítulo da carta aos Romanos. Escreve Paulo: não há temor de Deus diante de seus olhos? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Esta é a nossa sequência de versos que vimos aqui ao longo do mês de outubro. Estamos aqui a comentar nesse nosso encontro de hoje, resumo mensal do mês. Interessante notar, né? Porque todo esse capítulo 3, ele vai fazer de fato ali uma síntese, né? Porque depois de Paulo apresentar, lá desde o primeiro capítulo, apresentar o que é o Evangelho, ele começa a fazer as suas reflexões no capítulo 2, olhando de forma especial para a condição dos gentios, dos estrangeiros, diante da lei divina. De que forma lhes é possível, não tendo eles antes recebido, como receberam os judeus, a lei e os profetas, a primeira revelação, de forma ampla, geral, não a receber, de que forma eles podem ter acesso? De que forma eles podem livrar-se da condenação e que se encontram de afastamento da lei divina? Depois, aqui neste capítulo 3, Paulo retoma a conversa com os judeus, com os de sua raça. E aqui é muito presente o olhar do doutor da lei, Saulo de Tarso, porque ele não deixou de ser um doutor da lei depois de converter-se à presença do Cristo ressuscitado, depois de tornar-se o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Mas ele vem aqui conversar com os de sua raça, nesse capítulo 3, apresentando o que é a justiça de Deus, não a atrelando àquilo que expunha e tentava implantar nas comunidades cristãs, aqueles a quem Paulo vai chamar de judaizantes, aqueles que queriam fixar-se, empedrar-se na lei de Moisés e trazer aquela rigidez para dentro das comunidades, acreditando que era parte da salvação a guarda do sábado, que era parte da salvação os cerimoniais da religião judaica, que era parte da salvação fazer a circuncisão como uma marca de pertencimento à primeira revelação, como uma marca de pertencimento da aliança de Deus com Israel, incluindo aqui gentios, estrangeiros, que afeiçoados à mensagem do Evangelho, queriam adentrar essa comunidade. Os judaizantes queriam que, inclusive, a circuncisão fosse feita nestes estrangeiros, nos gentios. A tudo isto Paulo vai se opor. A tudo isso Paulo vai se impor de uma forma muito clara, muito direta. E a carta aos Romanos é uma tribuna na qual Paulo vai responder à comunidade cristã na capital do Império, a comunidade em Roma. Já dissemos outras e tantas vezes aqui, uma comunidade mista. Ali tinham judeus que tinham saído do seu espaço geográfico, estavam na capital do Império, participavam dessas comunidades. Quando falamos de igreja cristã em Roma, é bom compreender, não há um edifício religioso erguido. Eram reuniões que ocorriam em casas, normalmente circulantes, não numa casa só. Eles iam se reunindo, se agrupando, formando aquilo que de fato é uma igreja, uma assembleia, uma reunião daqueles que, voltados e renovados à luz da mensagem da Boa Nova, tinham essa satisfação de se encontrarem para alimentar-se espiritualmente, através da palavra, da orientação, do ensino, da fixação do exemplo modelar que é Cristo Jesus. Este é o panorama quando olhamos para esse 3º capítulo, para chegarmos a esse verso 18. Já vimos nos nossos estudos anteriores que Paulo vai demonstrar claramente que tanto judeus quanto gentios estão debaixo da mesma condenação.
Vai declarar ele que todos se extraviaram, que juntamente todos nós nos afastamos de Deus voluntariamente e que precisamos fazer o caminho de retorno. Ao anunciar isso, Paulo, é claro, chama a todos os povos, chama toda criatura, independente de língua, de raça, de qualquer situação que possa nos dividir, embora não devesse. Se nos reconhecêssemos na condição de filhos amados de Deus. Esse é o objetivo a ser acolhido no nosso entendimento e na nossa vida. Por vezes, até de uma forma lógica, racional, nós compreendemos essa filiação divina. E ao compreender essa filiação divina, nós vamos dizer que somos filhos de Deus, porque, ora, há um Criador. Ele criou todas as coisas, criou também a mim, eu também a você. Esse é um entendimento, de fato, lógico, racional, mas que fica na superfície. Porque ser chamado na condição de filho de Deus também é compartilhar do patrimônio imensurável que os atributos de Deus manifestam. E alguns deles, não todos, porque Ele é o Criador, é a inteligência suprema, Deus está no absoluto. Nós, na nossa relatividade como criaturas, no entanto, Deus assim o quer, Deus assim permite que acessemos aqueles atributos comunicáveis de Deus, comunicáveis dele, Criador, para nós, criaturas, filhos, herdeiros, portanto, de um patrimônio divino. Compreendendo isso, eu olho para aquilo que Paulo está expondo nesse terceiro capítulo da carta aos Romanos, e aí, se tivéssemos um entendimento justo, correto, adequado, nós vamos nos sensibilizar para o abismo que se abre quando nós insistimos em permanecer nessa condição de rebeldia diante da divina lei. Quando eu continuo, ainda que sutilmente, ainda que de uma forma a esconder a real intenção, mas tentando validar e justificar as minhas imperfeições, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha cobiça. É isto que Paulo chama a atenção, se colocando junto àquela comunidade. Porque ele próprio se declara, em outras passagens das suas cartas, ser ele o maior dos pecadores, porque perseguia antes, na condição de doutor da lei, essa mesma comunidade cristã, se opondo, portanto, ao próprio Cristo. Como ele na estrada de Damasco diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Veja, Jesus personifica a própria comunidade, porque é a cabeça desse organismo que é a eclésia, né? A igreja, a assembleia, a reunião, de todos aqueles que confessam com a boca e acolhem no coração Cristo Jesus em suas vidas. Modelo, guia, referencial, único mediador entre Deus e os homens. Pois nesse entendimento nós vamos aqui reler para apontar essas questões centrais, nessa sequência de versos 18 a 21, desse capítulo 3 da carta aos Romanos, para melhor entender e identificar. Paulo está a dizer, não há temor de Deus diante de seus olhos. Diante dos olhos de quem? De nós mesmos, criaturas imperfeitas, comunidade de espíritos desviados do Pai, que escolhemos por livre vontade e escolha forjar atalhos para nós, atalhos que só reforçam as nossas imensas dificuldades de reconhecer a autoridade e a vontade divina para a gente.
Amados, quão saudável seria se realmente enxergássemos e estabelecêssemos essa conexão, que é uma relação íntima e pessoal com o Pai, com Deus. Ele deseja, ele quer, da vontade dele, que estejamos em comunhão com ele. Quando, no entanto, fazemos essa má escolha, o efeito disso afeta todas as esferas da nossa vida. Há questões de uma profundidade ainda desconhecida pela generalidade dos homens, porque esse nosso afastamento de Deus vai afetar a mente, vai afetar o nosso corpo, vai afetar a nossa relação espiritual com o nosso Criador. É o que em doutrina cristã se chama de pecado, o erro do alvo. O alvo é Deus, meta, objetivo. Comunicar as perfeições do Pai naquilo que Ele nos permite comunicar. Renegar isso é, de fato, negligenciar a razão e o porquê aqui nos encontramos. Porque somos filhos do Pai, cujo mandato que Ele nos deu foi representá-lo diante de toda a criação. Aquele que vive avesso, rebelde a tudo isso, sequer quer ouvir essa mensagem. Aquele que se mantém insistentemente em oposição à boa nova, ao evangelho de paz e de renovação. Este, reconhecemos que não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele não reconhece quem é o seu Pai. Falta temor, não no sentido de medo, falta temor no sentido de reverência, falta temor no sentido de dar honra, falta temor no sentido de um reconhecimento de gratidão para com esse Pai que nos ama infinitamente e nos acolhe em sua misericordiosa expressão de vontade, de amor divino, nos dando abençoadas oportunidades de melhora, de progressão, de mais claro, justo entendimento, tendo discernimento diante da vida. Paulo ainda afirma aqui na carta aos Romanos que nós sabemos que tudo que a lei diz, a nós que estamos debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Como não é exceção, todos nós estamos debaixo da mesma condenação, no sentido de renegarmos a Deus, no sentido de estarmos egocentrados. Eu estou olhando para mim, eu estou olhando para as minhas necessidades, eu estou olhando para o que é bom e conveniente para mim. Esta é a mentalidade do mundo que nós incorporamos como comunidade. Como isso pode dar certo diante da sabedoria das divinas leis? Os nossos atalhos não correspondem ao caminho de Deus. E essa tensão, essa oposição que Paulo está expondo aqui para a gente. E é por isso que diante da lei, pessoal, quando eu olho para o decálogo, preciso olhar lá os 613 mandamentos em Moisés. A primeira revelação está perfeitamente resumida no decálogo. Mais ainda, na interpretação do Cristo. Do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como devemos amar a nós mesmos.
essa interpretação genuína do decálogo. Mas eu olho para o decálogo. E o que o decálogo me comunica? Estou condenado, porque eu não cumpro o decálogo. Todos os dias, seja em palavra, em ação, em pensamento, eu sou um infrator, eu sou um transgressor diante do decálogo. Então a lei, o que a lei me diz é que eu devo estar com a minha boca fechada, porque eu não tenho como quem quer que seja, porque eu também sou falho, porque eu também sou imperfeito, porque eu também sou carente da imensa misericórdia e do amor de Deus. Eu preciso do perdão, como preciso todos os dias perdoar para curar a minha alma. Esse deve ser o nosso padrão de entendimento. E é disso que temos também nos afastado. Quando Jesus diz aquela conhecida passagem da mulher adúltera, né? Ah, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É Romanos 3, verso 19. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Como é que eu resolvo isso? Acredito que a boa nova, a boa notícia é que nós, por nós mesmos, sozinhos, ainda bem, não resolvemos isso. Mas Deus providenciou. Deus providenciou a solução. Deus providenciou a salvação, no sentido de libertação nossa desta condição de condenação diante dele, por livre, espontâneo amor. Verso 20. Por isso, nenhuma será justificada diante dele pelas obras da lei. Lembra que eu falei sobre obras da lei? Cerimoniais, ritos da religião, guarda de um dia especial, que era a guarda do sábado. Tudo aquilo que significava o culto externo, respeitável no sentido de um bom exemplo, de uma forma de fixar os princípios. Nada contra o culto externo. Mas se eu estou agarrado, apegado a ele, acreditando que cumprindo, eu estou salvo, cumprindo, eu estou quite diante de Deus, eu estou aprovado diante do Pai, porque sou um bom ritualista, isto é o que é um grande e grave engano. É por isso que Paulo está alertando. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, que acabamos de dizer. A lei expõe, manifesta, deixa diante de nós. Sou um transgressor. Solução providenciada por Deus está ensaiada para a gente aqui no verso 21. Mas agora, Paulo escreve, lá há 20 séculos para a comunidade cristã em Roma, sim, mas também aqui para a gente. Porque os romanos, os gentios, os estrangeiros, os fora de Israel, hoje, no século 21, sou eu, sou você que não nasceu em Israel. Israel está incluída na aliança? Sim. Mas também enxertado nela todos aqueles que fora de Israel, portas afora de Israel, acolhem o Evangelho no coração. Somos todos agora essa grande eclésia, essa grande comunidade, essa grande assembleia reunida em nome do Cristo. Verso 21. Mas agora se manifesta sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Porque eu olho para o Antigo Testamento, dentro da perspectiva cristã. Olho para a primeira aliança,
E o que eu vejo é Moisés e os profetas preparando o caminho, abrindo o entendimento, reforçando princípios e preceitos para apontar com clareza para a vinda do Messias, de um enviado especial a representar a vontade e o pensamento de Deus junto de nós. No poético, belíssimo escrito de João, logo na sua introdução, no seu evangelho, ele vai dizer: a palavra, o verbo divino se fez homem, tomou um corpo, encarnou-se e veio habitar junto de nós. É Cristo. É Cristo Jesus. É o homem de Nazaré. É Jesus, mas também é o Cristo. Aquele que antecede o personagem histórico. Aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada se fez. Aquele que modelou o nosso planeta pela sua percepção e captação do pensamento divino, expressando a vontade do Pai Criador. Esse Cristo que se fez homem, veio umbrear conosco, veio viver a experiência humana para nos demonstrar que sim, é possível viver segundo o amor divino. E esse é o convite diário que ele faz a cada um de nós, tendo o testemunho da lei e dos profetas, agora, continuando nesse tempo que é hoje, nesse momento, nesse minuto, se manifesta a graça e o amor de Deus através de Cristo, sem a lei, sem rito, não necessitando dele, não estando apegado e agarrado ao culto externo, mas com Cristo, ativando a nossa consciência, renovando o nosso entendimento, a justa compreensão de que com Ele somos novas criaturas, cujo status atual deve ser em regeneração. O nosso coração se aperfeiçoa, passando sim pelas provas, pelas expiações necessárias, pelas reparações benditas, para regenerarmos, nascermos de novo, ser nova geração, não perdendo a nossa individualidade, mas nos reconhecendo agora, de forma clara e evidente, por que e para que aqui nos encontramos. Reforço o mandato divino. Eu e você, todos nós, somos chamados a representar o nosso Pai, representar o Pai diante da criação, sendo aqueles que provêm, sendo aqueles que presidem, sendo aqueles que protegem essa mesma criação. Mandato único pelo qual toda a nossa atenção deveria se voltar. Se andamos distraídos por aí, despertemos para essa nova realidade. Com Cristo, temos tudo, absolutamente tudo aquilo que precisamos para ser filhos bem amados de Deus. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno dessa sequência de versos que estudamos no mês de outubro de 2024, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, entre os versos 18 e 21, reforçando o convite pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Digita lá, NEPV de Jesus, e acompanhe conosco os conteúdos de estudo da codificação espírita de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus. Aqui a nossa série
Romanos, verso a verso. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus os abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.